Seja bem-vindo. Somos a Martinho e Alves Advogados e neste vídeo nós vamos abordar um tema que é mais uma novidade na reforma trabalhista. Doutor André, pela lei atual, deve ser concedida 30 dias de férias para o funcionário. O que mudou com a lei atual? Muito bem, Martinho. O que diz a CLT hoje, que ainda está em vigor? Que precisa ser concedidas férias de 30 dias corridos para o funcionário, mas ela dá uma exceção, Pode, em situações excepcionais, ter um fracionamento dessas férias, o que é comum ser acordado em relação, por exemplo, às férias coletivas, O que traz de novidade a reforma trabalhista? Que agora existe a possibilidade de haver um fracionamento das férias, o que é muito bom, Porque atende às expectativas do empregador e do empregado. Porque nem sempre o funcionário ele quer tirar 30 dias de férias, por questões financeiras, por questões de programação. E para a empresa é muito complicado, Você dispor de um funcionário 30 dias. Principalmente, vamos dizer, imaginar assim na situação de empresas menores, que depende realmente da mão de obra daquele funcionário, de uma força intelectual. Hoje, a lei ela vem adequar isso, ela vem equilibrar. Se as partes concordarem, pode haver um fracionamento. Você viu o que eu disse, Se as partes concordarem, porque é muito importante que haja essa ciência, que isso só vale se o funcionário concordar. Então, se houver a concordância dele, eles podem fracionar. Mas como que funciona esse fracionamento? Um dos períodos, ele precisa ser no mínimo de 14 dias e os outros dois de no mínimo 5 dias. Dentro dessas condições, eles podem combinar, é uma grande novidade da lei. Muito bem, doutora. E é possível comprar as férias desse funcionário? O abono pecuniário, ou esse comprar as férias que a gente usa, sim, é possível. 1/3 das férias é possível haver essa negociação entre funcionário e a empresa de haver essa compra. Então, 10 dias de férias do funcionário podem ser compradas. Mas o que acontece? Como a legislação ela determina que precisa, no mínimo, um período de 14 dias de férias, então é legal da gente deixar claro que se ele tira 10 dias de abono pecuniário, de férias compradas, então depois ele tem o quê? Mais um período obrigatório de retirar férias, de descanso realmente, de 14 dias. Ou seja, então ele pode ter 10 dias de férias compradas, 14 dias de férias obrigatoriamente que ele tem que ter de descanso, então sobrarão 6 dias. Aí nesse caso vai alterar, Então ao invés de ele ter 14 e 5, que são os mínimos legais hoje previstos, ele vai ter 10 dias, 14 dias e 6 dias, vai ser essa regra. Então, havendo a concordância do funcionário, pode ser feito dessa forma. E sobre as férias coletivas, doutora? O que diz a reforma trabalhista? Então, doutor, é a mesma situação, Quer dizer, ela já era possível dentro de uma celebração de acordo entre as partes. Porém, antes o que era uma exceção, hoje a lei ela traz como regra. Então, pode haver as férias coletivas. Da mesma forma, sempre vale a regrinha de que tem que haver a concordância do funcionário. Então, ele pode ter as férias coletivas e dentro desse período, qual é o período de férias coletivas e o que sobra? Sempre o importante vai ser respeitar o que diz a lei na questão dos períodos mínimos, Então, eu tenho que ter 14 dias, 5 e 5. Também não vai importar a ordem, que isso é bem interessante, Então, eu não preciso ter necessariamente o primeiro período de 14 dias. Não, eu posso ter o primeiro período de 5 dias, depois eu tenho o de 14, depois o outro de 5. Então, tudo isso é convencionado e não tem problema nenhum. Então, portanto, respondendo à pergunta, as férias coletivas, elas continuam sendo possíveis acordar entre funcionário e empregador. E, doutor, o que a gente pode também frisar aqui é a questão de quando se iniciam as férias. Hoje, a CLT, ela virá da seguinte forma a partir da entrada em vigor da reforma. Precisa ser concedida as férias 2 dias antes de sábados e domingos ou folgas, Então, por exemplo, se a pessoa trabalha de segunda a sábado, o início das férias devem ser até quinta-feira. Se ela trabalha de segunda a sexta, ela deve ter início até quarta-feira. Agora, se é um funcionário que trabalha em esquemas de folgas, aí, lógico, precisa olhar as escalas, Então, quando seria a folga desse funcionário? 2 dias antes é quando ele pode começar o gozo de férias.
E aí, em outras situações, por exemplo, e o menor de 18 e acima de 50 anos, a CLT ela trazia uma exceção, que aí não podia fracionar as férias. Hoje esse artigo foi revogado, então entra na regrinha geral, mesmo nessas condições especiais, maiores de 50 anos, por exemplo, pode ter a excepcionalidade que já virou regra, na verdade, agora, pode também fracionar, e só não alterou para estudantes e familiares. Nesse sentido, fica a mesma coisa. Então, estudantes precisa ter o respeito ao período de férias, que é o único período que ele realmente consegue descansar, e familiares, né? Então, se eu tenho família dentro da empresa, então o marido e a mulher continua a regrinha para haver a possibilidade de tirarem férias no mesmo período. Isso não mudou, a legislação não veio com nenhuma novidade, mas em relação às outras coisas, vale muito esse acordo entre as partes, e essas possibilidades de fracionamento vêm ajudar ambas as partes. Muito obrigado, doutora. Este assunto sobre férias foi muito bem esclarecido. E você, ficou alguma dúvida? Não se esqueça de deixar aqui o seu comentário. Não se esqueça que a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta e compartilhe. E é claro, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo!